para quem gosta de debates, hoje nós vamos analisar mais um debate que o diácono participou agora com o senhor Valdinho Santos. Parece que é pastor protestante. Esse senhor me chama todos os dias no Instagram. Eu sempre falo para ele, eu não quero ficar conversando com o senhor aqui. Aí ontem eu chamei ele para um debate e ele aceitou. E nós gravamos esse debate. Ocorreu no grupo O Grande Debate. Eu quero mostrar um deslize, um texto que os protestantes podem utilizar com você no debate sobre sola escritura ou sobre interpretação pessoal das Sagradas Escrituras, da Bíblia. E ainda nesse vídeo, ainda dentro do mesmo contexto, nós vamos analisar a fala do pastor Leandro Quadros. É interessante aqui o vídeo e nós vamos fazer uma análise com você, tudo dentro do mesmo tema, mais uma refutação aos protestantes. Não saia daí. Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe você. Seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Sou o diácono João Vitor Mariano. É uma alegria acolher você aqui. Evangelize conosco. Clique em curtir. Inscreva-se em nosso canal. Clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Tudo isso é muito importante para que nós possamos alcançar mais pessoas. Ajude o nosso canal com uma doação de qualquer valor, para que nós possamos prosseguir aqui nas gravações de segunda a sexta. E você pode fazer uma doação pelo LivePix. A diferença é que pelo LivePix, vou até colocar o QR Code também, você pode enviar uma mensagem que será lida em nossos vídeos ao vivo. Nos ajude, tá bom? Vamos lá então. Então o senhor Valdinho deu um tiro no pé ontem utilizando João 5:39. Eu quero explicar esse texto para vocês, mas vamos ver o que ele fala aqui, tá? O tema é interpretação pessoal das Sagradas Escrituras e ele resolveu ali tentar entrar no tema sola escritura. Vamos ver o que ele fala aqui. São 22 segundos, vamos ouvir. Deixa eu habilitar o áudio aqui. Isso, agora sim. Lá em 2 João, ou em João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: vocês julgai ter a vida eterna, mas examinai as Escrituras, porque elas certificam de mim. Então, em nenhum momento, a Bíblia pede que o clero, né, que pessoas mais preparadas, estudiosas, possam só elas ler e interpretar a Bíblia. Isso não tem base nenhuma bíblica para isso. Então, aqui, a defesa que o senhor Valdinho fazia é que o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21, não fala de interpretação pessoal, que nós católicos apontamos como um grande erro protestante, e sim, o texto fala disso. Mas ele entra em João 5:39. Esse versículo é uma dica para vocês que defendem a fé católica e que em algum instante da vida de vocês possam debater sobre sola escritura. Eles vão utilizar esse texto, eu quero mostrar o texto para você. Vocês viram como ele citou, né? Vocês julgam encontrar na palavra a vida eterna, examinai, ele usa o examinai as escrituras, né? Como se Jesus aqui estivesse dando uma ordem, como se examinais, que está no indicativo, fosse a mesma coisa que examinai, que está no imperativo. O texto está no indicativo, então Jesus não está mandando aqui ninguém examinar a escritura, coisa nenhuma. Vamos ao texto, gente. Ó. João 5:39. Vós perscrutais, ou examinais em algumas traduções, as escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. E vós não quereis vir a mim para que tenhais a vida. Esse texto é um texto exortativo. Jesus está exortando os fariseus. Olha, vocês não querem vir a mim, mas são falsos. Porque vocês examinais as escrituras, julgando ter nelas a vida eterna. Pois bem, elas mesmo testificam de mim. Elas mesmas testificam de mim. Mas vocês não me buscam. Mas não quereis vir a mim que tenho verdadeiramente a vida para dar para vocês. Vocês leem as escrituras, vocês examinam as escrituras, mas vocês não vêm a mim. É uma exortação. Só que, em debates, os protestantes vão tentar dizer
que esse examinais, que está no indicativo, na verdade é examinai. Vários vídeos na internet você vai achar o protestante dizendo, tá vendo só a escritura aqui? Examinai as escrituras, Jesus está mandando. Não, não está mandando nada. Ele está dizendo que os fariseus examinam as escrituras, julgando ter nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que de mim testificam, vai dizer Jesus. Mas no versículo 40, mas vós não quereis vir a mim para que tenhais vida. É uma exortação, esse versículo não prova só a escritura. Ou seja, Jesus não está mandando nada, não está no imperativo, está no indicativo. Jesus está indicando a falsidade dos fariseus. E aí o protestante utilizou esse texto lá no debate para tentar argumentar sobre interpretação pessoal. Bom, eu quero mostrar para vocês a resposta que eu dei. Bem parecido com o que eu falei aqui, tá bom? Agora, vamos ouvir aqui a minha resposta. Esse debate, tá? Para quem quiser assistir, nesse site aí nós disponibilizamos na íntegra. Então, se você quiser ouvir esse debate na íntegra com o senhor Valdinho Santos, coitado, assim, de verdade que passe longe de mim a soberba, mas nesse debate aqui não deu bom para ele não. Vamos ver aqui a minha resposta. Em João capítulo 5, versículo 39, o senhor faz um erro muito grande, né? O tema ali, ervinati, é examinais as escrituras. Jesus não está dando uma ordem para examinar, não. Ele está falando assim, vocês examinam as escrituras e pensam em encontrar nela os caminhos para a vida eterna. Vocês examinam. Pois bem, elas dão testemunho de mim, mas aí os protestantes vão vir, tá vendo? Só a Bíblia dá testemunho de Cristo. E não é verdade. Se você voltar alguns versículos aí do próprio João 5, você cita, você vai ver que João Batista também dava testemunho de Jesus. Então, essa argumentação que eu dei vai servir para você aqui, tá? Num debate sobre só a Escritura. Porque você pode argumentar aqui no texto de João capítulo 5, no versículo 32, João Batista também dá testemunho do Senhor. Em Lucas capítulo 12, versículo 8, o texto é bem claro, aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do Pai. Então, volto a dizer, passe longe de mim a soberba, mas nesse debate aqui o senhor Valdinho estava perdido. Ele fica me chamando, tá, gente? Eu queria pedir encarecidamente ao senhor Valdinho, que talvez está assistindo esse vídeo, né? Esse vídeo aqui tem dois objetivos. Mostrar esse equívoco que o senhor declaradamente comete aqui no debate, em trazer um texto que não tem nada a ver com o contexto que estávamos debatendo, e também pedir que o senhor pare de me chamar no meu privado. Eu nunca dei liberdade. Ah, mas o seu perfil é público, a gente chama. E eu fui dar atenção para esse senhor lá, respondê-lo a primeira vez. Para quê, gente? Ele me chama todo dia, todo dia. Pare. Não tenho interesse de conversar com o senhor no privado. E com nenhum protestante, tá? Nós temos agora um grupo de debate, o senhor aceitou, eu agradeço o senhor ter aceitado o debate. E o debate na íntegra está na descrição desse vídeo, para que você possa analisar as argumentações do protestante Valdinho Santos. Mas eu trouxe algo muito interessante aqui, para complementar o vídeo, que é a fala do senhor Leandro Quadros. Bom, isso aqui ainda traz um pouquinho de esperança, tá? Não que eu goste muito dos conteúdos desse senhor, porque ele já gravou muitos conteúdos em detrimento da Igreja Católica. E eu não assisti esse vídeo todo, mas ele vai falar justamente aqui no início a verdadeira exegese do texto de João 5,39. Que 99% dos protestantes pensam que o texto fala examinai, mas não, no grego nós temos o ervinat, que é examinais, está no imperativo. Jesus está exortando, dizendo, olha, vocês examinais as escrituras e julgam ter nela a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que testificam de mim. Mas aí no versículo 40 ele vai exortar, mas vocês não se achegam a mim para ter a vida. Ou seja, vocês leem a Bíblia, vamos chamar assim, vocês leem as Escrituras, mas vocês não se achegam a mim. Está vendo o problema do solo Escritura?
E tá vendo que esse texto não prova só a escritura? Bom, vamos deixar o pastor aí falar. Pastor Leandro Quadros. Cuidado, hein, protestantes. Não vão dizer que os adventistas não são protestantes, não, porque eles discordam de vocês. Uma das grandes vantagens de estudar a Bíblia e aprender algumas regras de interpretação é que percebemos que alguns textos que pensávamos dizer alguma coisa, na verdade, dizem outra. E isso não é para nos deixar tristes, mas felizes, porque estamos chegando no amadurecimento da fé e aprendendo a estudar a Bíblia da forma correta. Um desses textos, que eu chamo de mito interpretativo, eu vou apresentar para vocês uma série de mitos interpretativos, ou seja, textos que não dizem aquilo que as pessoas acham que dizem. Um desses mitos interpretativos é João 5,39. O texto diz assim: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Parando aqui, nós pensamos o seguinte: bom, Jesus está nos estimulando a examinarmos a Bíblia. Mas não. Se você ler uma linha depois, você perceberá que a coisa muda de figura. Vou repetir João 5,39, só que agora eu vou ler com João 5,40, tá bom? Versos 39 e 40. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida eterna. Você percebeu? Jesus aqui não está mandando nesse texto estudar a Bíblia, mas dizendo para os fariseus que de nada adianta eles estudarem a Bíblia e não irem a Jesus. Ele falou a mesma coisa, em outras palavras, do que eu falei. Então é um protestante refutando o outro. Sendo que o primeiro, que eu mostrei aqui, o senhor Valdinho Santos, peço mais uma vez que não fique me chamando no privado, tá aí, você queria um debate público, agora você tem, sendo refutado pelo pastor, também protestante. Um pastor refutando o outro. E por isso que a gente fala que o solo escritura não encontra fundamento se você colocar protestantes conversando em uma mesa. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, né, de hoje. Eu pergunto, você quer estudar o catolicismo com o diácono João Vitor Mariano? Você já tentou encontrar conteúdo 100% católico na internet e se decepcionou com vídeos rasos, heresias escondidas ou até mesmo doutrina distorcida? Já cansou de procurar algo confiável para ensinar seus filhos sobre Deus, Maria e os santos e só encontrou conteúdos confusos ou até perigosos? Você não está sozinho. A fé católica está sendo atacada e muitos católicos não sabem como responder. É por isso que nasceu a JVM Play, a plataforma 100% católica feita por quem ama a igreja para quem quer defendê-la com coragem. Aqui você encontra cursos de apologética, mariologia e doutrina, animações e músicas para evangelizar as crianças, inteligência artificial para tirar dúvidas e estudar, modo game para aprender brincando, séries católicas e conteúdos novos toda semana. Com a JVM Play você aprende, se fortalece, se diverte e tem a certeza, aqui é católico de verdade. Assine hoje mesmo. Planos a partir de R$ 32,00 por mês no plano anual. Conteúdo fiel, profundo e acessível para quem ama a fé católica e quer vivê-la com firmeza. Aqui você aprende a fé e nunca mais fica sem resposta. E eu queria terminar o vídeo mostrando algo para vocês, minha gente. O debate era sobre interpretação pessoal. O link está aqui na descrição. Pode ir lá. Eu tenho esquecido de colocar alguns links nas descrições. Eu queria pedir desculpa a vocês, mas hoje a partir de hoje, eu vou ficar muito atento em colocar os links que eu prometer dentro dos vídeos, dos conteúdos, tá bom? Tá lá na descrição o link do debate completo. Mas eu queria mostrar para vocês. O debate era sobre interpretação pessoal das Sagradas Escrituras. E ele comete esse erro aí que vocês viram. Tá vendo, senhor Valdinho? O seu próprio erro de utilizar textos sem contexto mostra que a interpretação pessoal não pode ser feita. E aí nós temos o seguinte texto, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 a 21. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. É necessário a igreja para que nós não cometamos esse tipo de exegese aí totalmente equivocada. Por isso nós sempre afirmamos que em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, o texto é bem claro. A igreja do Deus vivo, ela é a coluna e sustentáculo da verdade.
E nós precisamos da igreja para fazermos a exegese correta. O próprio erro do senhor Valdinho mostra que ele estava errado na tentativa de defender o ponto dele, né, de que sim, qualquer pessoa pode fazer a interpretação das Sagradas Escrituras. Dá nisso aí. Dá nisso aí. Então, muito bem, eu peço que você interaja com esse vídeo aqui, curta, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão e deixe seu comentário, ele é muito importante. Benedictio Deo Onipotentes Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pega eles, Nossa Senhora.